Correção, PET 6, primeiro ano, quarta semana. Questão 1. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pelos pares ordenados x e y, pertencente a n vezes n, tais que... Então, vamos observar, nós temos x e y. Eu vou pegar o primeiro ponto que aparece aí. O primeiro ponto tem a coordenada 0 de x e 0 de y. O segundo ponto ao lado, ele tem a coordenadas 1 de x e 0 de y. O terceiro, 2 de x e 0 de y. Nós vamos analisar isso aí. O ponto superior, ele é 1 de x e 1 de y. O próximo, 2 de x e 1 de y. Agora, nós vamos analisar o ponto acima, que é 2 de x e 2 de y, e assim sucessivamente. Esse desenho ele vai crescendo, né? Ele vai aumentando. E nós vamos analisar aí que o x é sempre maior do que o y. Então, as extremidades que aparece o desenho é de 0 a 10, onde o meu y ele é menor do que o x, mas ele também pode ser igual. E o x é menor ou igual a 10 e y é maior ou igual a 0. Então, a alternativa correta, letra B. No número 4, nos mostra uma figura, né, do mapa de Ubá. E as praças Agenor Barbosa, Mercês, Independência, São Januário e Guido Marleire se localizam, respectivamente, nas seguintes posições do mapa. Então, nós iremos no Agenor Barbosa. Agenor Barbosa, nós iremos olhar no mapa. Ele está localizado, observem que é na localização A e no número 3. A Praça Mercês está localizada no ponto C e 2. O próximo é Independência. A Independência, a Praça da Independência está no E8. A Praça São Januário está localizada no E6 e a Praça Guido no D12. Então, a alternativa correta é a letra B, seguindo essa ordem, né, que encontramos de localização de pontos, letra B. Número 3. Paulo fez uma viagem de 300 quilômetros em seu carro, gastando 6 horas, da seguinte forma. Primeiro, ele andou 120 quilômetros à velocidade de 60 quilômetros por hora. Quer dizer, 120 a 60 quilômetros por hora, ele gastou 2 horas para percorrer 120 quilômetros. Depois, ele parou 1h30, ele ficou parado. Então, vamos analisar o gráfico que saiu do zero, andou em linha reta, né? E parou por 1h30. Se ele gastou 2 horas para chegar em 120, mais 1h30, nós vamos observar o gráfico que tem 3 horas e meia. Foi o ponto que ele começou a andar de novo. Ele parou e começou a andar de novo. Ele andou mais 80 quilômetros, a velocidade de 80 quilômetros, e parou por meia hora. Vamos observar esse gráfico D aqui, ó. O intervalo coincide direitinho com o tempo que nós observamos. Ele andou mais um tanto, né? 80 quilômetros, corresponde a essa parte, e parou por meia hora. Depois, ele fez o restante do percurso a 100 quilômetros por hora. Então, o gráfico que representa isso é a letra D, o gráfico D. Questão 4. 3 funcionários de uma empresa, Fernanda, Glaucia e Helena, executaram uma mesma tarefa. Terminando o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano, por meio de pontos F, G e H, a porcentagem de trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo, por funcionária, conforme ilustrado na figura. O desempenho medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao
tempo, de forma que considere tanto o melhor desempenho quanto mais trabalho realizado por unidade de tempo. A ordem de classificação das 3 funcionárias que teve o melhor para o pior desempenho é. Então, vamos observar aqui. O trabalho executado, a Fernanda obteve muito trabalho executado e ela gastou um pouquinho de tempo a mais do que Helena, mas ela fez muito mais coisa que Helena. Então, em primeiro lugar está a Fernanda. Vamos observar a Gláucia. A Gláucia fez mais coisas do que a Helena, porém ela gastou muito mais tempo. Então, não compensou esse tempo gasto por ela. Então, ficará a Fernanda, a Helena e depois a Gláucia. Alternativa correta, letra B. 5. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi ministrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim, foi administrada a primeira dose da eficácia do remédio e cresceu linearmente durante 1 hora, até atingir a máxima da eficácia, de 100%, e permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Após 2 horas de eficácia, foi a máxima, né? Ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia ao completar 6 horas iniciais de análise. Nesse momento, foi ministrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a eficácia máxima de 0,5 após 0,5 horas e permanecendo em 100% por 3 horas e meia. Nas horas restantes da análise da eficácia, decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Considerando as grandezas de tempo em hora, no eixo das abscissas e a eficácia do medicamento no eixo das ordenadas, qual é o gráfico que representa tal estudo? Então, analisando esses gráficos, ele tem que sair do início e subir até o 100%. Então, a gente já observa que o gráfico B não representa. Ele tem que permanecer durante 2 horas. Então, esse intervalo de tempo aí de 2 horas, ele não coincide com a letra A. Então, nós vamos riscar a letra A aí, que ele permaneça só 1 hora. Aqui também fala que depois disso, ele diminuiu, né, até atingir 20% linearmente. Então, a gente vai observar que o D, ele não diminui, ele interrompe. Então, quer dizer que o D não representa isso. O que mais representa é o C e o E. Então, nós vamos riscar aí, né, a letra D. Depois disso, ele subiu em 0,5 horas 100%. Então, ele não desceu, ele só subiu. Observem que o gráfico do C, ele não desce, ele sobe. Já o E, ele faz o que? Ele desce e depois sobe. Então, esse E não está representando, não. Depois, ele permanece durante 3 horas e meia e, né, decai até chegar a 50%. Então, o que representa aí é a letra C, o gráfico C. Na questão 6, diz assim: após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$ 12 para os clientes que faziam até 100 ligações por mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado o valor adicional de 10 centavos por ligação. A partir da 100ª até o 300º, e nesse caso, entre o 300 e 500 ligações, será cobrado o valor fixo mensal de R$ 32. Com base nos elementos apresentados no gráfico, que melhor representa a relação entre o valor mensal pago no plano e o número de ligações feitas
Como o problema diz que o valor fixo oferecido é de R$ 12, o nosso gráfico tem que começar no 12. Então, nós iremos olhar do 12 e ele tem que ir até o 100. Os gráficos que representam isso é o B, o C, somente os dois. O restante não representam isso. Ele tem que começar e ficar até o 100. Então, nós vamos analisar agora que do centésimo até o trecentésimo, ele tem que ser uma linha constante, ele vai crescendo. Então, nesse caso, a gente pode observar que é a questão C e a B. E quando chegar até 300 ligações, de 300 até 500 ligações é uma linha reta, vai ser uma constante de R$ 32. Observe que o gráfico C, ele sobe, ainda continua subindo. O B não, quando chega no 32, ele aqui, ó, que é próximo ao finalzinho aí, ele continua reto. Ele vai reto, seguindo reto. Então, o gráfico que mais representa essa questão é a letra B, não a C. Ok? Então, a letra B, a resposta correta. A questão 7 diz assim: devido ao aumento de fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudo para a implantação de um novo ponto de parada para uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e localização de 2 de seus atuais pontos de parada, né? Representados por P e Q. Os estudos indicam que um novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre o ponto P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Nós iremos analisar agora essa imagem, né? Esses pontos que nós iremos precisar, que será um novo percurso. E a primeira coisa que nós iremos analisar aí é a distância do ponto P até esse 555 aí, onde faz a voltinha para subir para o ponto Q. Essa distância aí, você observa que ele inicia, na verdade, antes do ponto P, de 0 a 550. Só que antes do ponto P, nós temos uma distância de 30. Então, essa distância aí, dada, é 550 menos 30, que vai ficar 520. Essa altura aí, né, que está subindo, ele tem 330 metros. Porém, o ponto, né? A rua que está aí, a rua A, ela começa a partir do 20. Então temos 320 menos 20, que dá 300. Se eu somar 520 mais 300, eu vou obter 820. Como o exercício pede que tenha medidas iguais, então nós vamos pegar esse 820 e dividir por 2, que dá igual a 410. Eu marcando 410 a partir do número 30, eu vou para onde? 440, porque da origem até lá 440. E esse ponto da rua A está ligado ao 20. Observe, então a coordenada fica 440 e 20. Letra E.